todos, meu nome é Beto e eu gostaria de convidá-los para uma viagem, na qual vamos compreender como a evolução acontece. Eu vivo aqui, neste recife de corais, junto de muitos outros peixes como eu. Este é meu amigo Zé. Olá, pessoal! Vocês devem ter reparado que Zé é um pouco diferente de mim. Mas acreditem ou não, seus antepassados eram amarelinhos, assim como eu. Exato, mas por causa da evolução aqui estamos nós, eu com listras e ele não. Para podermos entender como somos de diferentes cores hoje, sendo que nossos antepassados eram amarelos, primeiramente, é preciso entender que a evolução é o processo pelo qual os seres vivos, como eu e vocês, sofrem mudanças herdáveis ao longo das gerações. É por causa da evolução que eu tenho listras, embora meus antepassados fossem inteiros amarelos como o Beto. Agora vamos entender como que essas mudanças aconteceram? Para que a evolução aconteça, primeiramente, uma população, ou seja, um conjunto de indivíduos pertencentes à mesma espécie, deve possuir variabilidade genética. Isto quer dizer que é preciso haver indivíduos com algumas características diferentes, mesmo que pertencentes à mesma espécie. Então, uma das formas de obtermos indivíduos assim é pelo processo de migração, no qual novos indivíduos entram em uma população, podendo trazer consigo um novo conjunto de características. Vamos pensar em um exemplo bem simples. Imagine que em nosso Recife existissem apenas peixes amarelos, como eu. E imaginem que em um dado momento, um cardume de outros peixes da mesma espécie chegasse ao Recife. Dentre eles, haveria peixes listrados também. Pronto! Agora temos peixes amarelos e listrados no Recife. Assim, através da migração, a variabilidade genética da população do Recife aumentou. E hoje convivemos, peixes listrados e amarelos. Bom, agora que vimos um dos mecanismos que gera a variabilidade dentro de uma população, vamos ver como esta variabilidade será direcionada. Há duas forças que direcionam as frequências de um genótipo em uma população: a seleção natural e a deriva genética. A seleção natural é uma força que seleciona uma característica por ela ser mais adaptada, ou seja, uma característica que faz com que os indivíduos que a detêm tenham maior sucesso na hora de sobreviver. Por exemplo, imaginem que há muito tempo havia uma mesma quantidade de peixes amarelos e listrados no nosso Recife. Imagine que houvesse muitos tubarões passando por aqui. Os tubarões conseguem visualizar melhor os peixes amarelos, porque os listrados se camuflam nas algas com um maior sucesso. Assim, com o passar do tempo, a população será majoritariamente formada por peixes listrados, pois estes estão mais adaptados àquela situação. Sim, a seleção natural é um dos principais fatores que agem sobre as populações. Entretanto, não é sempre ela que age sozinha. A deriva genética é um processo aleatório que acontece em todas as populações. E ao contrário da seleção natural, as características que ocorrem na maioria dos indivíduos da população não foram necessariamente selecionadas por proverem maior adaptação para os indivíduos que a possuem. Se fôssemos analisar o caso anterior com a deriva genética, haveria a probabilidade de haver predominância tanto da cor amarela quanto a listrada dos peixes. Quando a deriva genética atua, há a tendência de um dos alelos que expressa uma das características se fixar e o outro ser perdido. Em outras palavras, um dos alelos provavelmente será o único depois de várias gerações. Mas isso não quer dizer que ele traz mais adaptações a quem o possui. Bom, então vimos o que pode gerar variabilidade genética em populações, que é a migração. Vimos que a variabilidade de uma população pode ser direcionada através da seleção natural ou da deriva genética. Porém, uma questão que ainda não respondemos é: até que ponto essa variabilidade gera uma nova espécie? Como eu e Beto pertencemos a espécies diferentes hoje em dia, sendo que nossos antepassados eram da mesma espécie. O
processo que gera novas espécies a partir de uma espécie já existente é chamado de especiação. Mas para que ela ocorra, é necessário que dois outros processos aconteçam: o isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. Para explicar cada um deles, vamos usar como exemplo nossos antepassados. Todos pertenciam à mesma espécie no início, ou seja, eram todos amarelos. Porém, um dia, vários membros dessa população foram capturados para serem vendidos como peixes de aquários em lojas. Com o tempo, a população de peixes que restou no Recife gerará mais descendentes, que serão morfologicamente iguais aos seus pais. Ao mesmo tempo, os peixes que foram capturados vivem em cativeiro. Alguns de seus descendentes, com o tempo, passam a apresentar listras pretas. Para os humanos que vendiam os peixes ornamentais, as listras atraíam mais os clientes. Então passaram a cruzar apenas os indivíduos que apresentavam listras. Agora, imaginem que após muitos anos, o dono de um dos aquários, que possuía os peixes listrados, se livra dos peixes despejando-os no mar. Imaginem que os peixes listrados, criados em cativeiro, cheguem ao Recife, encontrando novamente os peixes amarelos. Olhando esta cena, será que temos duas espécies diferentes? Bom, o fato de as duas populações terem ficado separadas geograficamente por um longo tempo não indica que foi formada uma nova espécie necessariamente. Para garantir que o processo de especiação tenha ocorrido, é preciso que os peixes amarelos e listrados não consigam mais cruzar e gerar descendentes. Se isso ocorrer, então o isolamento reprodutivo foi consolidado e o processo de especiação aconteceu. Foi isso que aconteceu com nossos antepassados há muitos anos? Não é, Beto? Sim, exatamente. Agora que já falamos tudo o que sabíamos sobre os mecanismos evolutivos, que tal dar uma volta pelo Recife? Uhul, vamos lá! Tchau, gente! Tchau!